no sábado passado, eu compartilhei aqui uma palavra com vocês que falava, né, sobre a questão da unção, a transferência da unção, e que nós precisávamos estar, né, plantados numa igreja, plantados em comunhão com os irmãos, precisávamos estar ali recebendo, né, do Senhor o alimento, o fortalecimento, recebendo a transferência da unção, da revelação. Nós precisávamos estar ali posicionados, né, diante do Senhor, falando assim: sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me, estou aqui para aprender, né? Então, havia alguns princípios, né, para a gente receber essa unção, essa transferência do Senhor, né, de unção, de revelação, de sabedoria. E hoje, né, eu queria compartilhar com vocês, também compartilhar com os irmãos, sobre assim, uma palavra que tem falado bastante ao meu coração já há algum tempo. Para mim, para cada um de vocês, sobre nós sermos, né, uma palavra profética sobre o exército de avivamento de Deus, para hoje, para agora. A gente já ouviu falar tanto sobre avivamento, né? Avivamento, que teve lá nos Estados Unidos recentemente, né? De todo aquele mover dos irmãos que ficavam ininterruptamente adorando o Senhor na faculdade e tudo mais. Mas para esses últimos dias, o Senhor, Ele está, né, levantando um exército de avivamento de Deus. Ele está construindo esse exército agora, nesse tempo final. E nós não devemos ser apenas cristãos, né, meros crentes, de vir todo dia para a igreja, de sábado a sábado, domingo a domingo, né, e sábado e quarta, vindo para a igreja apenas, né, mas o Senhor está nos chamando para tomar uma postura, porque nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nesses dias ruins, nós estamos vivendo uma guerra. E aí vocês podem ver que a guerra não é só essa que você está vendo no material, não, lá dos países em guerra, né, do que nós estamos vendo agora, as nações se posicionando e muita gente morrendo, não só guerra, né, terremotos, furacão, agora recentemente no México, né? Mas o Senhor está nos chamando para uma guerra também no espiritual. Agora pensa no espiritual, como que não está sendo. Então, olha só, e aí Deus, né, Paulo até fala assim para nós, né? Paulo fala para nós nos convida para sermos como bons soldados de Cristo. Bons soldados. Ele descreve, né, lá em 2 Timóteo 2, de 3 a 4. Né, Paulo descreve os discípulos de Jesus como soldado. E aí ele fala assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Olha só. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Olha só, nenhum soldado em serviço, Adão é cabo, né, Adão? Está lá em serviço, está lá, né, sendo guiado pelo comandante, né? Você não se desvia, está ali focado na missão, né? E aí Paulo fala assim: olha, vem ser um crente, não um crente rotineiro que só vai aí, todo sábado está lá na igreja, vai, cumpre o seu papel religioso, ora, jejua, faz um trabalho social e tudo, e vai para casa, e durante a semana tem uma vida normal, né, de trabalho e tudo. Ele fala assim: olha, está falando assim: olha, meu filho Timóteo, né, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Um soldado que ele está focado na sua missão. Ele não está distraído aí com os negócios da vida civil e com nada, não. Ele está focado. Por quê? Porque o objetivo dele é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Nós estamos em guerra. Né? E aí ele fala ainda, né? Seja forte, seja corajoso. Lá naquele problema que você está tendo lá na sua família, lá na sua empresa, lá na sua casa, seja forte, seja corajoso, seja guerreiro, seja guerreira.
né? Ele fala, tudo isso faz parte, né? Ser guerreiro, ser soldado, ser corajoso, tudo isso faz parte de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós fomos salvos e agora nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, que é essa, né? De ser guerreiros de Cristo. E cada um de nós aqui foi chamado individualmente para essa guerra. Lá em 1 Timóteo 1,18 fala assim, Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Paulo chama Timóteo para lutar, não para ser um crente, né, preguiçoso. Olha, luta. Então a gente fala assim, olha, você vai, né, receita Jesus, que toda a sua vida vai estar boa, né? Não é nada disso, evangelho não é isso. Evangelho é guerra. Evangelho é luta, né? E nós somos chamados para lutar o bom combate, para lutar pela nossa família, para lutar pelos nossos filhos, para lutar por tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus nos chama para lutar. Ele fala, luta o bom combate. Então nós precisamos começar a nos ver, a olhar para cada um de nós, não como um coitadinho, porque eu estou sentindo essa dor, porque aconteceu isso comigo, porque Satanás está me afrontando. Não, nós precisamos olhar para nós como guerreiros do exército de Cristo, para que o avivamento tome lugar na nossa casa, para que o avivamento tome lugar nas nossas vidas, na nossa família. Nós não podemos apenas, né, pregar, né, todo sábado aqui, cantar músicas, né, adorar ao Senhor, sem destruir as obras do diabo. Porque aí a gente vai se acostumando, né? As pessoas vêm, participam lá do pequeno grupo, vão lá na sua casa, né, e reclama que a vida não muda, ou então você está ali, porque nada muda, porque eu sou cristão, mas está acontecendo. Tipo, Satanás, né, veio para quê, irmãos? Para matar, roubar e destruir. E aí o Senhor fala assim, olha, vem ser soldado de Cristo. Para quê? Porque o soldado vai para uma guerra, é para fazer o quê? É para destruir o inimigo. É para arrasar, é para detonar com as obras do inferno, né? Então, o Senhor nos chama para isso. Então, a gente precisa destruir as obras do diabo. A palavra fala que Jesus, né, o verbo que estava com Deus, que criou todas as coisas, ele veio, ele encarnou, veio para a terra, encarnou, viveu entre nós, não teve pecado, morreu, ressuscitou e foi assunto, está sentado à direita de Deus Pai. Esse Senhor, ele veio para a terra com um objetivo. Vocês sabem qual foi? Pregar o evangelho do reino, as boas novas, dizer, ei, os seus pecados foram perdoados, curar os enfermos, libertar os cativos, né? Jesus foi manifestado para destruir as obras do diabo na vida das pessoas. E por que a gente aceita? A vida das pessoas está destruída, né? E aí, sábado após sábado, a pessoa vem para a igreja e continua do mesmo jeito. Vai, entra vazio e sai pior ainda. Vai, não sei o que, ouve milhares de palavras e tudo, e não muda nada. Por quê? Por que a gente aceita isso, né? Jesus fala que ele nos deu poder e autoridade para destruir as obras do reino de Satanás. E é totalmente diferente, então, quando a gente vem e prega e canta, né, a unção de Deus, e os demônios continuam lá. A pessoa vem opressa, né? A pessoa vem oprimida, vem com crise de ansiedade, a pessoa vem com ataque de pânico, a pessoa está ali com uma dor que não sai. Aí vai para casa do mesmo jeito. Qual é a função da igreja? Qual é a função da igreja? É só pregar todo sábado? É só cantar todo sábado? É só sentar, ler a Bíblia e ir embora para casa? Todo sábado, todo domingo? É só isso? Ou é fazer aquilo que Jesus mandou fazer, né? Então, essa é a condição de muitos, né? Muitos no corpo de Cristo, muito crente, muito cristão, estão oprimidos pelos demônios. As pessoas têm vícios,
são crentes, são cristãos, estão aprisionados pelos vícios, né? As pessoas têm depressão, têm ansiedade, ataque de pânico, perturbação mental, né? Enfermidade. E essa é a simples razão por que esses crentes cristãos estão na igreja, estão assim, porque as obras do diabo não estão sendo destruídas há muito tempo. Não estão. E o trabalho da igreja, nosso trabalho é o quê? Nós somos chamados para quê? Para guerrear contra as trevas, para, com a autoridade de Jesus, destruir as obras do diabo. Então eu fico pensando, né? Meu Deus, a pessoa vem, ela precisa sair transformada. Nós precisamos sair transformados. Por quê? Porque aqui é onde a gente fala assim, né? Como é bom estarmos em comunhão, porque lá onde Deus derrama da sua unção e da sua vida, nós precisamos sair transformados. Então quando eu venho para a comunhão dos irmãos, eu venho sabendo que é ali onde a unção de Deus é derramada. E a própria palavra fala que a unção, ela destrói todo jugo, né? Então Jesus fala assim, olha, Jesus nos mandou fazer. Ele falou assim, ei, você pode fazer isso. Você que tem o Espírito Santo de Deus. Você expulsa os demônios. Chega alguém lá na sua casa, lá no seu trabalho, não sei o que, está assim. Você tem autoridade, ora por essa pessoa, ela está ali reclamando, está com uma dor aqui. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você pode orar, né? E expulsar esse demônio. Pois se você não fizer isso, as pessoas vão continuar oprimidas. Vão continuar presas, né? E há uma grande diferença, então, irmãos, entre ir para uma igreja cheia do poder, cheia da unção, onde tudo acontece, e ir para uma igreja que é como se o diabo nem existisse. Tem até algumas igrejas que falam assim, né? Ah, não, o diabo nem existe, é você. Isso daí é sua responsabilidade, porque você fez isso e aconteceu isso. Ignora o reino espiritual que nós vivemos. E aí os demônios até estão também nessas igrejas lá, assistindo culto, né? Vendo louvor e tudo mais, e está rindo da cara dos cristãos. Por quê? Por que está rindo da cara dos cristãos? Porque sabe, né? Eles têm poder, têm autoridade, mas não usa. Eles fazem é rir da cara de crentes preguiçosos, né? Mas, nesses últimos dias, o Senhor está chamando a gente, chamando cada um de nós, né, para um exército avivado. E aí Deus diz, e cada soldado, cada um de nós que vê essa situação, nós devemos falar, né? Olha, demônio, você tem que sair. Você não pode ficar. E aí a gente vê tanta situação, né, de inquietude, né, tanta coisa. Simplesmente abra a sua boca e declare. Né? Eu estava em casa e entrando nessas guerras particulares, né? E falando assim, olha, Satanás, eu não vou aceitar você aqui na minha casa. Eu lembro que uma vez eu estava orando, eu lembrei da Didi, estava orando, oprimida lá no meu quarto e orando, e sabe assim, quando você nem consegue falar direito, a única coisa que saía da minha boca era assim, Espírito Santo, me ajuda, porque eu não sei nem o que orar, porque a minha cabeça está tão perturbada que eu não sei, sabe aquela perturbação, aquela coisa, me ajuda. Aí eu comecei a clamar, falei assim, Espírito Santo, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí na hora o telefone toca, e quem era a irmã disse. Aí ela começou a falar assim, ei, vem cá, se levanta, declara, ora, expulsa esses demônios aí. Não sei se você lembra disso, né? Expulsa esses demônios aí, ora mesmo, declara, unge essa casa, né? E tudo. Eu falei, é mesmo. E foi começando, sabe, a fortalecer no meu coração. Eu fui lá e comecei a ungir a casa toda e a declarar que aquele lugar era do Senhor e que aquele demônio tinha que sair e que eu não ia aceitar nada disso. Pronto. Aquela opressão saiu. Às vezes a gente aceita, a gente, né, se acostuma até. Né? Ai, eu senti um negócio assim, arrepio.
Mas nem expulsa, nem fala assim. Às vezes a gente está tão cansado que deita lá na cama, né? De vez em quando eu vejo umas coisas assim, né? Passa uns vultos e fala assim, eu estou tão cansada, não me perturba não fica quieto aí. Que é isso, irmãos, né? Deus que nos livre disso. Nós precisamos nos posicionar. Eu era assim, mas depois que eu comecei a tomar posição, como bom soldado de Cristo, de ir para a luta, de ir para a guerra espiritual, mesmo as coisas começaram a mudar. Né? Então, a gente precisa ter essa revelação através da unção do Senhor, né? Que Deus nos deu a autoridade de Jesus. Deus me deu. E agora eu estou expulsando, né, você, demônio, porque é guerra. E eu já tenho a vitória. O Senhor falou, né, eu venci o mundo. Eu tenho a vitória de Cristo. Então eu declaro isso. Então é assim que a igreja tem que agir. É dessa forma. E esse é o avivamento, né? A guerra espiritual. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, uma coisa que nós temos que botar na nossa cabeça, nós não devemos ser crentes preguiçosos, cristãos preguiçosos, né? Mas nós estamos indo para a batalha e nós estamos resistindo ao diabo. O que é resistir ao diabo? Vamos lá, vocês que estão aqui. O que vocês acham que significa isso? Resistir ao diabo. Um exemplo de resistir ao diabo, né, do nosso próprio Mestre Jesus, que depois que ele foi batizado, né, por João Batista, estava cheio do Espírito Santo, o Espírito levou Jesus até o deserto para ser tentado, né? E aí ele passou lá 40 dias, né, 40 noites, não comeu nada e foi tentado por Satanás. E aí ele entrou numa guerra, né? E a primeira coisa que o diabo fala para Jesus, alguém lembra? Qual foi a primeira palavra registrada lá que o diabo fala para Jesus? Qual foi a primeira tentação? Dos pães. Primeira coisa, ele atacou a identidade. Quem você pensa que é? Quem é você? Eu sou filha de Deus. Eu nasci de novo. Se você é filha de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus resistiu ao diabo, resistiu a Satanás. Como? O que ele disse? O que Jesus disse para Satanás? Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira resistência de Jesus. Jesus falou, Jesus verbalizou, ele resistiu ao diabo. O diabo vem e traz pensamentos que às vezes a gente acha que é nosso, porque tem várias vozes na nossa cabeça, né? A gente fica ali conversando com a gente mesmo, refletindo, eu acho isso, eu acho aquilo. E no meio do eu acho isso, eu acho aquilo, Satanás vem com a sua voz, igualzinho a sua voz, e coloca uma ideia na sua cabeça. E você acha que foi você que pensou, mas não foi. Né? Só que aí tem um diferencial e de repente fala assim, olha, você não é ninguém. Aí ele começa aqueles pensamentos, né? Culpa, acusação, condenação. Aí você pensa, nossa, eu sou isso mesmo. Começa a atacar a sua identidade. Nossa, é isso mesmo que está acontecendo comigo e tal. Você começa a refletir. E aí você vai para a palavra, irmãos, e sinceramente, esse é o agir de Deus? O Espírito Santo age com culpa? O Espírito Santo age com condenação? Não. Né? Nada disso. Então quem é que está falando na sua cabeça? É você? E o que você vai fazer com esse pensamento que entrou na sua cabeça? O que você vai fazer agora? Você vai resistir, né? Como? Como que você vai resistir a isso? Ficando calado, quietinho? Aí o diabo começa... Olha, você não é crente não.
Viu o que você fez? Não sei o que, não sei o que. Começa a jogar um monte de culpa, um monte de condenação, não sei o que. Você está aqui calado. Aí aquilo começa a remoer. Aí você começa a pensar, daqui a pouco começa a sentir, porque a gente sente baseado nos nossos pensamentos, daqui a pouco a gente começa a agir, né? Aí, olha só, você não fala nada. Olha o modelo de Jesus. Na hora o diabo falou assim, olha, se tu é... Cara, Satanás chegou para Jesus, o Filho de Deus, sabendo que ele era Deus, né? Falou assim, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Eu sabia que ele estava com fome. 40 dias de jejum, né? E aí Jesus falou na hora, resistiu na hora, ele verbalizou. Gente, a nossa palavra tem poder. A palavra fala assim, né? Que a espada do Espírito, né? É a palavra. E aí Jesus usou a espada. É por isso que lá em Apocalipse, né, o Senhor vem montado no cavalo e a espada sai da boca. Então você quer lutar, destruir o argumento de Satanás, abre a boca e verbaliza e fala. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que eu escrevi lá no quadro, né? Falou assim, eu sou o Senhor que estou contigo, eu luto a tua batalha, se posiciona, né? E você vai ver o que eu vou fazer. Porque eu chegava lá e eu falava, era a forma da espada sair da minha boca, era a forma como eu guerreava com os demônios. A espada tem que sair da sua boca. A nossa boca, ela tem poder de destruir e tem poder de dar vida. Se você fala uma palavra mal colocada, você mata uma pessoa, né? Mas se você fala uma palavra cheia de bênção, você gera vida no coração dela. Né? Então nós estamos, irmãos, numa guerra. E Paulo fala, luta o bom combate como um bom soldado de Jesus, como um bom soldado de Cristo, né? Pega a tua armadura, se veste da armadura de Cristo lá de Efésios e usa ela, resiste, calado, quietinho, né? Usa a palavra. Por isso que não adianta só ficar lendo a palavra, né? Tem que meditar na palavra, tem que receber a revelação do Senhor. E tem que usar, tem que falar. Pensa, Deus criou o mundo e o universo com a palavra. E ela está bem perto de nós, está na nossa boca. O que nós não podemos criar e trazer à existência aquilo que não existe? Somente com a palavra que sai da nossa boca. Declara bênção sobre a sua casa, declara libertação sobre a sua família, declara vida sobre quem já morreu. Declara, abre a boca. Mesmo que esteja morto, Lázaro estava morto há 4 dias, já fedia, né? Tem gente que está morto espiritualmente, mas vai lá e declara vida. Senhor, ressuscita. Ressuscita, porque a semente o Senhor já colocou lá dentro, o Senhor que dá o crescimento. Então agora eu vou declarar palavras de vida, e o Senhor é quem vai fazer. Eu estou me posicionando, mas é o Senhor quem vai operar, e eu vou ver o teu milagre. Eu vou ver, eu creio nisso. Andar conforme a palavra, né? Para você não esquecer, escreve, coloca cartinha assim para você mesmo, cola no guarda-roupa, no espelho quando vai escovar o dente, enche, né, tudo lá para você lembrar, né, e para que a palavra esteja sempre na sua boca. Então, olha só, né, o que significa estar na guerra como um guerreiro de Cristo? Você deve estar preparado, você deve permanecer forte no exército avivado de Deus, porque cada um de vocês que está aqui são chamados para estar nesse exército avivado de vocês. Cada um de vocês foi chamado para esse exército, né? Exército do avivamento do Senhor. Porque avivamento, o que é avivamento? Né? A gente já viu tanto assim, avivamento é só, né? Não é só, mas também faz parte, é unção, é mover do Espírito Santo, é choro, é quebrantamento, né? Também é cura, é libertação, é salvação. Isso é avivamento do Senhor. Muitos de nós, né? Muitos de vocês foram chamados, mas depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós ser escolhido. Muitos são chamados, Deus fala, eu quero você,
no meu exército. Eu quero te usar. Eu quero te usar na minha unção. Eu quero te usar no meu poder. Mas depende de cada um ser escolhido. Depende simplesmente de você dizer: sim, Senhor. Sim, eu quero. Eu quero ser resposta de oração na minha casa. Eu quero, sim, Senhor, ser usado conforme o teu querer. Não conforme o que eu acho, o que eu penso, os meus anos de igreja, de teologia, disso, aquilo, outro, de seminário. Não, eu quero ser usado. Depende de cada um. Porque tudo que está proposto, para acontecer tudo que está proposto, você ser usado pela unção do Senhor, depende de você dizer sim e negar a si mesmo. Tem que negar a si mesmo, assim como Jesus fez, para se entregar completamente ao Senhor. Cada um de vocês é chamado para ser um líder nesse exército. Irmãos, e eu creio assim que essa palavra assim, tem girado no meu coração já há bastante tempo, de ver assim, a mudança, mudança na igreja, mudança nas famílias, mudança na nossa sociedade. E eu creio, irmãos, que está bem perto disso acontecer agora, de nós termos esse avivamento agora. Vocês percebem assim, que quanto mais difícil vai ficando, quanto mais tribulação vai tendo, quanto mais dificuldade, colapso econômico, guerra, fome e tudo, as coisas vão apertando, mas a igreja, ela é ativada pelo Espírito de Deus. Mas para isso, para a igreja de Deus, esse exército mesmo de avivamento ser ativado, ele tem que andar no sobrenatural. E para andar no sobrenatural, você tem que se entregar completamente, andar por fé, andar na unção para as coisas acontecerem. Você tem que declarar isso. Por quê? Porque Jesus chama a gente para estar na linha de frente. E linha de frente é aquele que vai levar a porrada, mas ele vai de peito aberto, que nem eu fiz. Eu falei, não, eu quero mudança. Eu não quero ficar lidando com esse problema aqui, não. Eu quero resolver. E eu vou fazer o que tiver que fazer, mas vai ser resolvido. E eu vou ver a vitória do Senhor na minha vida. Porque eu creio, porque o Senhor falou assim: eu dei vida para você, eu dei vida e abundância. Senhor, o Senhor disse que me deu vida e abundância. Eu quero viver a vida e abundância que o Senhor me deu hoje, agora. E o que eu tenho que fazer, Senhor? É crer? Eu creio. O que eu tenho que fazer, Senhor? É negar a mim mesmo? Pois eu nego a mim mesmo. O que eu tenho que fazer, Senhor? Andar em confiança na Tua palavra. Pois agora eu vou andar em confiança na Tua palavra. O que o Senhor disse que é. E não tem negociação. Se o Senhor disse que vai fazer, o Senhor vai fazer. Então eu creio e eu vou andar agora baseado no que o Senhor falou. E não tem negócio de, porque isso aqui é uma tradução, uma interpretação literal, filosófica, não sei o que. Não, é literal. O Senhor disse que falou, Ele vai fazer. É literal. É esse nível de confiança. E aí a gente tem alguns princípios. O primeiro deles, que eu queria falar assim, que Deus está formando é um novo exército. Um novo exército formado, de soldados, mas num modelo novo. Quando Jesus ele chamou os discípulos dele, ele sabia, aquele contexto daquela época, ele sabia exatamente onde ele estava inserido. Lá na sinagoga, ele ia para as reuniões na sinagoga, entrava no templo, lia a palavra, a Torá, participava, estava ali no meio daqueles religiosos, dos fariseus e tudo mais. Então ele sabia aonde ele estava vivendo. Aquelas pessoas sabiam a Torá decorada, estavam vivendo da lei, lendo, oferecendo sacrifício. O que Jesus fez? Ele fez algo novo. Ele foi lá e montou um novo exército. Formado por quem? Por aquelas pessoas religiosas lá da sinagoga? Não, Ele montou um novo exército por pessoas que nem sabiam ler. Pescadores. Gente simples, que não era da elite religiosa. Não era do clero. Não sabia a Bíblia de cabo a rabo. Não tinha participado de milhares de seminários de teologia. Tinha passado por um monte de coisa, não. Jesus foi lá e montou um exército com gente simples. Pessoas que não eram religiosas.
Jesus chamou cada uma delas, porque Jesus olhava o coração delas e via que elas não eram orgulhosas, elas eram simples, né? E elas estavam ali fáceis para serem modeladas pelos ensinamentos de Jesus. Então, é esse tipo, né? É essa forma nova que o Senhor Jesus fez ali ao escolher os seus discípulos. E é o mesmo formato que Deus está fazendo hoje. Então, hoje a gente vê a comparação, né? A gente vem de escolas, né, teológicas, a gente vem de vida de igreja de 20, 30 anos. A gente já passou por tanta coisa, né? A gente já foi tão ferido pela própria religião, né, que a gente ficou um tempo em casa, só com a nossa família, porque a gente já não aguentava mais de tanta religiosidade, a gente não via vida. Mas a gente acabou também criando a nossa própria forma religiosa de não estar no meio dos religiosos. A gente também acabou sendo, né, a comunidade do eu sozinho. Às vezes assim. E a gente escolheu, às vezes, caminhos que a gente achava que, né, não quero mais participar dessa religião aqui, eu vou para outra. Mas o que importa mesmo para o Senhor é o coração. É o coração de cada um. E aí Jesus vem e olha para cada uma dessas pessoas, né? Como entrar no reino e receber a Deus? Jesus sabia que não poderia contar com as pessoas religiosas da sua época. Porque senão ele simplesmente teria vindo, né, feito tudo o que fez, morrido, ressuscitado, e quando ele partisse, pronto, acabou. Ele não ia ter um exército. Já tinha acabado ali mesmo, mas ele escolheu pessoas simples, pessoas com o coração como de criança, dispostas a aprender com o novo do Senhor. Dispostas, né, a se render, dispostas a negar a si mesmo e a servir o Senhor com todo o seu coração. E essas pessoas, quando receberam a unção do Senhor, elas podiam ali ter os seus olhos espirituais abertos para receber os ensinamentos, para receber a unção do Senhor. Foi por isso que Jesus os escolheu. E da mesma forma hoje, irmãos. Mesma forma hoje, o Senhor procura pessoas assim. Que nós, né, possamos ter esse coração ensinável diante do Senhor. Que crê na sua palavra incondicionalmente. Que anda de acordo, né, com as verdades do reino de Deus. E que busca principalmente estar em comunhão com o seu corpo. A igreja, né, que não anda sozinho, e que nós possamos orar por aqueles, né, por os da nossa família, que ainda não receberam essa revelação, mas nós vamos declarar sobre a vida deles vida, nós vamos declarar sobre a vida deles unção, nós vamos declarar sobre a vida deles, e nós vamos fazer o que Jesus nos mandou. Ele falou: ide por todo mundo, pregai as boas novas do Evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, né, e espalhem as boas novas. Nós vamos fazer tudo isso. E vamos fazer, então, valer o que Jesus fez. Coloque-se de pé. Vamos lá. Vamos orar.